Voltamos com o último bloco do programa Ponto de Vista. Estamos aqui com o advogado Cleanto Riso Neto. Estamos falando sobre recuperação judicial, sobre falência. Uma vez decretada a falência, aí surgem, na verdade, duas perguntas. A primeira, eu posso evoluir de uma recuperação judicial para falência? E a segunda, uma vez que eu saia de uma recuperação judicial, se existir esse fato, e vá para uma falência, se eu posso voltar? Perfeito. Vou tentar responder as suas duas perguntas. Em primeiro lugar, quando se inicia uma recuperação judicial, em algumas situações, por exemplo, a não aprovação do plano, por exemplo, a não apresentação do plano, por exemplo, a rejeição do plano, o descumprimento do plano, são situações que implicam em convolução da recuperação em falência. Então, a gente deixa uma recuperação judicial, sai de um cenário, do ambiente de recuperação judicial e ingressa num processo de falência. Não é possível, uma vez decretada uma falência, a não ser que essa convolução ela seja nula, ela seja ilegal. Mas, sendo lícita, se voltar à recuperação judicial. É muito simples. É porque, para que se tenha acesso ao benefício da recuperação judicial, é necessário cumprir aqueles requisitos. Dentre eles, os 5 anos. Dentre eles, não ter sentença declaratória de falência contra si. Por essas razões, não é possível se voltar a uma recuperação judicial tendo sido decretada a falência. A legislação não prevê essa situação em hipótese absolutamente alguma. Iniciada uma falência, importante falar isso para deixar claro, é possível ao empresário levantar a falência. O que seria isso? Não é voltar para uma recuperação judicial. Lembre o seguinte, falência significa alienação do ativo, satisfação do passivo. Se eu consigo alienar e alieno bem os meus ativos, né, e aí a atividade do administrador... Alienar é vender. Vender, transformar em dinheiro. E aí a atividade do administrador judicial na falência ela é fundamental. Né? É tanto que a sua remuneração na falência leva em consideração o valor das vendas dos ativos. Então, se ele é diligente a ponto de conseguir um cenário mais atrativo, vender da melhor forma possível esses ativos, e veja, não é fácil acontecer, mas pode. Esses ativos serem suficientes para pagar todo o passivo, e se ele paga todo o passivo, se todas aquelas obrigações são satisfeitas, era possível, e é possível, ao empresário requerer o levantamento da falência. O Poder Judiciário, eu satisfiz todas as minhas obrigações, eu não devo mais nada a ninguém. Então, aquela minha atividade, hoje, ela é viável, eu posso dar continuidade a ela, então vamos preservar a atividade. É uma hipótese, na prática, difícil de acontecer, mas é possível, sim, o levantamento da falência. Mas veja, não estou voltando à recuperação judicial, não. Quando a recuperação judicial é convolada em falência, esse caminho inverso ele não se mostra possível, porque não há na legislação brasileira, na legislação nacional, essa possibilidade. Uma vez feito isso, levantou a falência. Eu tenho uma empresa normal como qualquer outra. Perfeito, vida que segue. Né? O empresário ele continua livremente com as suas atividades. É simplesmente encerrado o processo falimentar diante daquele levantamento, extintas as obrigações, ele segue com a sua atividade sem precisar apresentar qualquer tipo de plano. Em absoluto. Eu tenho uma empresa pequena, uma microempresa, eu posso decretar falência? A falência, eu tinha falado naquele momento inicial, ela, para que seja decretada, ela precisa satisfazer alguns requisitos. Um é ser empresário. E o microempresário, empresário pequeno porte, ele é empresário. Ele se enquadra naquele conceito lá do 966 do Código Civil Brasileiro. Se ele exerce de forma profissional, atividade organizada para a produção e circulação de bens e serviços, ele é empresário. E se ele está em curso em algumas daquelas situações que atestam insolvência jurídica, impontualidade injustificada, execução frustrada ou atos de falência. Para que seja decretada a falência, nem sempre é necessário que haja insolvência patrimonial. Ou não é necessário que haja insolvência patrimonial. Em tese, você pode ter ativos 1000 vezes superiores aos seus passivos, mas você pode incorrer em insolvência jurídica. Por isso, é insolvência jurídica, não é patrimonial. Imagine lá uma grande empresa que tem um patrimônio, vai lá, de 1 bilhão,
e tem uma dívida com o Wendel de 100 mil. É possível você requerer a falência? Sim, perfeitamente possível. Ah, mas é porque ele tem patrimônio, né, muito superior àquele passivo. Mas a insolvência, requisito para a decretação da falência, insolvência jurídica, manifestada pela impontualidade injustificada, a execução frustrada ou atos de falência. Pedido de falência é, na verdade, um instrumento importante e relevante de cobrança. Porque quando um credor ele pede a falência de algum empresário, o empresário tem à sua disposição aquilo que a doutrina chama de depósito elisivo da falência. Está previsto lá no artigo 98, parágrafo único da lei de falência, que é a mesma lei de recuperação 11.101 de 2005, em que ele pode, no prazo para resposta, que são 10 dias, efetuar o depósito do principal, acrescido de juros, correção monetária e honorários de advogado. Então, se ele faz esse depósito elisivo, o Poder Judiciário está impedido, ele não pode decretar a falência. Decretei falência. Eu já percebi que na recuperação judicial eu posso continuar na minha empresa. Estou falido, entrei no processo de falência, eu continuo gerenciando minha empresa? Muito oportuna a sua pergunta. Lembra o seguinte, falência está relacionada à cessação das atividades. Um dos efeitos da falência sobre a sociedade empresária, estou falando de sociedade porque é muito mais comum, né, do empresário exercer suas atividades por meio de sociedades. É absolutamente comum que, decretada a falência, uma vez ele decretado, você tem um administrador que você já me disse que na recuperação... Não, perfeito. Ele a questão é um da fiscal. continuidade. A questão da continuidade. Lembre que falência está relacionada à situação de crise. Isso. Né? Então, você está partindo de atividade deficitária. Se você dá continuidade à atividade, aquela situação de crise ela tende a aumentar. Né? É por isso que, via de regra, decretada a falência, deve haver a lacração do estabelecimento. Por quê? Porque a atividade será paralisada. É aquilo que eu estava tentando falar há poucos segundos atrás. Um dos efeitos da falência em relação à sociedade empresária é a dissolução. Em um dado momento, ela vai deixar de existir. Portanto, não tem lógica prosseguir com aquela atividade, porque sendo ela deficitária, o passivo ele tende a aumentar. Pode acontecer, a legislação permite, é importante que se diga, haver a chamada continuidade provisória. É quando o juiz ele decreta a falência, ele autoriza a continuidade provisória, que, veja, é a exceção. Somente haverá continuidade provisória para você terminar, finalizar alguns negócios. E a continuidade, o próprio nome diz, ela é provisória. Ela tem um tempo para ser encerrada, para concluir negócios, porque a conclusão desses negócios traria algum tipo de benefício à massa falida. A continuidade provisória não pode ser eterna, porque a continuidade do exercício daquela atividade durante determinado tempo longo equivaleria à recuperação judicial, e falência não é recuperação judicial. Então, se eu não estou mais no comando da minha empresa, em que parte eu estou na falência? Quando é decretada a falência, em eventual continuidade provisória, a lei diz isso textualmente, está lá no artigo 99. A continuidade provisória é feita pelo administrador judicial. O sócio, ele não tem mais gestão, por quê? Porque não tem mais atividade. Não tem mais negócio a ser realizado, negócio a ser empreendido. Ele não tem mais voz nenhuma? Em absoluto. Né? É formada, quando a decretação da falência, uma chamada massa falida, né? Que representa, na verdade, a massa falida subjetiva, os interesses dos credores, massa falida objetiva, o conjunto, a universalidade daqueles bens. E quem conduz a massa falida é o administrador judicial. Eu não tenho informações sobre isso, então, de repente, talvez você tenha. No fato de seguir uma falência ou uma recuperação judicial por muitos anos, exemplo, nós temos um caso aqui de Alagoas que eu acredito que ou foi recuperação judicial ou foi falência, foi o Produban. Pode se alongar por tanto tempo isso? Olha, tem uma confusão que se faz, Wendel, e é fácil de ser explicada. Instituição financeira, ela não se submete à falência nem recuperação judicial. Então,
coloquialmente é comum, né? Você ouvir, o banco quebrou. Né? Na verdade, o banco, diante de uma situação financeira e não sendo mais viável, ele passa por um processo de liquidação. É uma outra legislação, ele segue normas estabelecidas pelo próprio Banco Central, mas a instituição financeira, pública ou privada, ela não está submetida à Lei 11.101 de 2005. Isso é a disposição expressa da legislação. Diante de um crescimento grande de recuperações judiciais, o Poder Judiciário tem lidado bem com isso, no sentido de, tipo, não é um volume muito alto? Isso. Olha, o Poder Judiciário, e principalmente os tribunais superiores, eles compreendem bem o que é a recuperação judicial. As decisões, notadamente aquelas do Superior Tribunal de Justiça, hoje elas refletem o princípio da preservação da empresa. Em algumas situações, os próprios tribunais, eles superam até enunciados da própria legislação expressos. Tudo isso para que possa se preservar a atividade do empresário. Então, o Poder Judiciário, numa recuperação judicial, ele não deve proceder com o exame de viabilidade do plano. A empresa é viável, inviável? Não. Essa atividade ou essa função é própria, típica dos credores. De uma comissão. São os credores reunidos em assembleia, portanto, todos eles participam. São eles quem têm voz e voto. Né? O Poder Judiciário é representado lá na Assembleia de Credores pela figura do administrador judicial, que é quem conduz a Assembleia. Ele vai colher os votos dos credores. Mas a deliberação sobre a concessão ou não, aprovação ou não do plano de recuperação judicial é somente dos credores, salvo numa situação bem específica em que os credores rejeitam o plano, mas há uma aprovação substancial que possibilita que o Poder Judiciário, ele, mesmo tendo havido rejeição do plano, ele conceda a recuperação judicial. Então, o Poder Judiciário, ele conduz o processo. Ele toma decisões, às vezes, importantes para o sucesso da recuperação judicial. Sempre mirando a finalização do processo. Sim, sempre, sempre, sempre. Pois bem. Cleanto Riso Neto, advogado, muito obrigado pelas explicações, pela orientação, a gente fica à disposição. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. A gente agradece também a você pela audiência, esperamos uma próxima oportunidade. Até mais.